Boa tarde, bem-vindos ao descanso das abelhas. Desta feita, um quarto de hora mais cedo, porque as abelhas têm água de giro e têm de ir regar as tanarifas, que é como quem diz as abóboras. A Liliana, depois de um fim de semana, no mínimo bizarro, no mínimo atípico, como é que estás hoje? Algum refluxo gastroesofágico? Algum arroto? Algum gás? Ou está tudo bem contigo? Bom, antes de mais, boa tarde aos senhores ouvintes. Dizer que por aqui, e que naturalmente, boa tarde aos senhores ouvintes, mas também um grande abraço aqui à Sarinha. Está tudo bem, portanto, não houve nenhuma azia, né, maior este fim de semana. Aliás, já se contava com algumas coisas que aconteceram, algumas desgraças, não é, e tragédias, quase que a modo grego, que iam. É corre-romanas. Exato, que já eram expectáveis, mas nenhuma delas consegue ainda ultrapassar a obra clássica Antígona, de Sófocles, que eu recomendo vivamente a leitura, porque o que está escrito, e portanto já adivinhávamos esta tragédia, pelo menos uma tragédia muito à esquerda. Tu estás a falar do PS. ah, não, estou a falar da esquerda em geral, porque não foi só o PS, obviamente, que não foi feliz nos seus resultados, mas podemos falar de outros partidos de esquerda que simplesmente desaparecem. O caso, por exemplo, a nível nacional, porque ninguém está a falar muito disso, mas seria importante referir que a nível nacional, Mariana Mortágua devia ter apresentado a sua demissão ainda ontem, porque passa a ser deputada única. E isto nem sempre foi assim, portanto, eles tinham 4 deputados, antes com a Catarina tinham mais deputados, foram perdendo, e passou a ser só um. Que é o que vai acontecer com outros partidos. Aliás, é a dinâmica da vida também. Um dia ganhas, um Mudar. dia se perde. Exatamente, exatamente, e é assim mesmo. Dou-te um exemplo. Em 2011 o CDS era o maior partido da oposição cá na Madeira e agora também só tem uma representação parlamentar. Não significa que daqui a uns anos não esteja outra vez. Portanto, tu és a Mariana Mortágua da direita. Sim, mas eu não sou líder, portanto não tinha nada que me Ah, demitir. sim, a outra que é a líder, exatamente. Bem visto, portanto, bem visto. Ah, O que quer dizer que então, que se calhar o Zé Manuel devia ter-se demitido. não, acho que está a fazer um bom trabalho e tem segurado bem o partido Bem, que não estou em. consigo, tu cedas à provocação. Não, Muito bem. bem, se fosse o anterior líder que eu tinha no coração guardado ali e esqueci-me onde guardei, era uma coisa, mas a Manuel Rodrigues tem feito um bom trabalho e tem feito Sim, tudo sim. o que é possível para manter o partido e só merece a minha consideração e também, eu sou mazinha, mas também é só para quem merece. Olha, eu queria falar antes de falar de politiquices e politiqueiros e de Sim, vamos falar politicos. dos nossos dias, Não, da vou tua falar das semana. furunhas que puseram nos microfones. Vocês têm que ir ao Facebook ao ver as furunhas que puseram nos microfones. Só estão giras. Dizem TSF Madeira. Madeira sem FM. Mas isto há de Agora, haver uma razão, não é? Provavelmente isto melhora o é som. melhor o som, ou então é para absorver os perdigotos de quem fala. Pois isto tem que ser lavado, tem que se mandar a lavar, porque senão isto é que ainda por cima passa por aqui gente assim tão estranha, não é? Tipo, não digo nós, mas noutros programas passa assim que isto fica cheio de gajas. Quer dizer, convém lavar isto de vez em quando, tá bem? E não quero apanhar perdigotos de outras pessoas, já estou a avisar. Não sei bem o que posso dizer sobre isso, mas deixa-me que te diga que ontem estive ali o Nuno Morna, eu aí onde tu estás, mas daquele lado. E por um breve momento, aqui teve o Miguel de Sousa, aqui o Ricardo Oliveira, portanto, onde eu estou sentada. E ontem já não sabíamos muito bem, quer dizer, o Miguel de Sousa soube muito bem gozar comigo, mas de facto não vi perdigotos aqui a saltar, portanto, fica Mas tranquilo com lembras-te de isso. um programa que nós tínhamos, e eu tu, que o nosso colega não era perdigotos, aquilo às vezes era chuviscos, que eras nas bandas do Oeste, aguaceiros previstos para as bandas do Oeste, que às vezes era preciso abrir um guarda-chuva. Mas isso, pronto, isso damos de barato, cada um com as suas coisas, e portanto avancemos, porque não quero estar aqui a tentar rememorizar algumas coisas e depois não durmo a pensar nisso, sabe? Dormes a pensar nisso? É para o lado que eu durmo melhor. Cortaste o cabelo, Sara? E cortei o cabelo já para aí há um mês. Mas Tu não parece olhas mais para curto mim. hoje. Claro que eu olho. Não olhas para mim, é o quê? Ahm, Mas Pronto. gostas? Cortei um bocadinho para dar Sim, Não sim, queria está cortar tá aqui os engraçado. dedos para dar ali uma Está forminha. engraçado, parece-me bem mais curto. Bom, mas isto também faz parte, não é? Os dedos estás a ver? Eu disse que As era só as nossas. pontas.
Faz parte de falarmos um bocado também das coisas do dia a dia, daquilo que faz-nos, não é? Ser pessoas e não somos apenas homens, neste caso mulheres, que se interessam pela política. Portanto, nós interessamos por outra coisa. Eu estou a tentar lembrar o que é. Interessamos por outras Olha, eu coisas. interesso-me por várias coisas. Eu gosto de sapatos, já é conhecido que eu gosto de sapatos, mas isto também tem, sabes, aqueles erguidos que cometem crimes e depois vão fazer os relatórios Se cometem sociais. crime, já não são arguídos, certo? Não, são Enquanto não sempre forem arguidos. condenados, são corrupção. São Tá bem. sempre arguidos. São sempre arguidos. Até o trânsito em julgado, até o trânsito em julgado da sentença. Até a comutação da pena, se tiverem uma pena. Mas isto era só para dizer o seguinte: eles fazem os relatórios sociais e depois tiveram todos uma infância muito difícil. E a infância é difícil. Ah, não é para ti. E a infância é uma senhora bonita que está ali a espreitar à janela. A infância é difícil, parece que é justificação para tudo. Então, eu também gosto tanto de sapatos, porque eu tive uma infância difícil nos Andavas pés. descalço, sem Não, miúda. andava de botas ortopédicas. Ah, é? Que aquilo, um pontapé daquilo, na tíbia do Ronaldo, para te estilhaçava em três. Muito bem. Portanto, se eu andei de botas ortopédicas até os meus 10, 11 anos, natural, pois que quero me vingar, não é? Usar esses sapatos mais estrambolos que puder. Eu, por acaso, deixa eu ver uma coisa que eu gosto muito. Estou a tentar me lembrar de animais. Gosto muito de animais. Também eu, Passo aliás. muito tempo a escovar gatos e a escovar o meu cão. Mas sem ser isso, não, naturalmente gosto de escrever. Tenho pena de não ter mais tempo para me dedicar à escrita. Eu também, quando eu era estudante, eu era uma devoradora de livros. E tenho pena de neste momento não ter tempo Para ler. para ler livros, devorar livros. A última vez que eu devorei assim os livros à maneira foi no lockdown, quando o lockdown do Covid. Eu leio todos os dias. E às vezes Sim, também leio todos Não, os não, eu dias, leio todos os dias coisas que não têm a ver com a profissão. Compreendes? sim, também eu gosto de ler a Maria, Nova Gente, Não, estou nunca li brincando, nada estou brincando, disso. estou brincando, Nunca li nada disso. Mas estou brincando. Ah pá, tu ainda tens que existe a ler. Maria? Olha, deve haver. Tu Ah, tens que ver, porque tinha lá uma parte que era o L e o Will, que era o consultório, e tu vias coisas de bradar aos céus, do bicho mesmo sim, a é nos rápido, não dentistas sei têm essas quantos. coisas. Será que engravidei? Será Não que sei é o quê? gravidez? Será que Sim. é menino ou menina? Ah, olha, mais um que dá o dedo. Em Lisboa. Bom, Ah, é verdade. Ganhou o Sporting. sim, meu pai fica muito contente, mas eu acho que meu pai merece ficar contente, está com 80 e muitos anos, Dinar também portanto ficou contente. é justíssimo O- essa Eu alegria. também fiquei contente. O meu filho e o meu marido, que também são do Sporting, também ficaram contentes, foram festejar para abaixo, eu não fui. Sara, eu acho que não consigo fazer mais nenhum esforço para continuar a falar de coisas que não sejam política. Eu estou a tentar imaginar a falar de outra coisa, mas não consigo. Mas eu estou a falar, fala mulher. Tá bem, fala tu então do Sporting. Foi uma festa verde. O Joãozinho foi comprar uma camisola e depois Eu mandou acho que gravar. vi. Como é o nome do Yor, Sim, isso. Jóqueres, obrigada, Dinarte. Jóqueres. E depois aqui à frente uma coisa a dizer campeão. É, ele estava todo contente. Fui para a escola com aquela camisola. O meu Mas eu pai nem gostava, fiquei contente que é benfiquista. eu gostava que o pessoal tivesse, não estou a dizer que não é possível, mas eu gostava que o pessoal tivesse a mesma estima para estas coisas do desporto, mas não são todas as coisas do desporto, portanto, é essencialmente o futebol, que tivessem essa mesma dedicação à causa pública. Gostava muito do que é justo, o que é que não é justo. Aliás, a ideia, pronto, se me deixares, podemos discutir um bocadinho a ideia de justiça social, porque não me ocorre nada mais interessante para discutir hoje. Escuta, tudo E também interessante. tenho de confessar que não As, consegui ab- preparar nada. as abelhas voam para onde o vento as levar. Portanto, por onde é que te leva o vento, abelha de Não, eu esquerda? tenho estado muito a pensar na questão da justiça social, porque nós perdemos esse norte, digamos assim. Tu Hum, perdeste o norte, fiquei ali para os cantos de São Vicente. não, eu perdi foi literalmente a esperança, porque depois do que Ah, vi ontem, é muito difícil não percas a esperança. resgatar, A esperança é resgatar. a última a morrer. Nem o Cafufo perdeu a esperança ainda, tu é que vais perder. Não se percebe bem, eu não entendo bem o que é que o Paulo Cafofo quer fazer. Ele ontem fazia anos. Ele não se ia demitir do dia que fazia Eu acho anos. que era uma forma interessante de celebrar o aniversário. Se calhar, nunca se Acho que era sabe, uma às forma vezes. interessante, porque o que me parece neste momento é que já é tão excessiva esta manutenção no poder, é tão excessivo aquele acompanhamento todo falso, de uma liderança que está no nível zero. Está no nível Já zero. caducou, já Não, prescreveu, já já prescreveu há está. muito tempo, mas agora está mesmo num nível zero. E a verdade é que faz-me lembrar a Jesuíta.
Portanto, a célebre frase "eu sou o Estado", pá, é tipo, eu sou o partido. Não é Uhum. verdade. Não é verdade. Há muita gente que quer participar e quis sempre participar na vida do partido e Paulo Cafofo não teve a hombridade de o chamar a todos para o E está a projeto. pagar o preço. O problema é que paga, Não, mas com não, é que não pessoas. é que ele não paga o preço. Quem paga o preço é a democracia. Essa que é a grande questão. E paga a democracia porque o PS perde o seu espaço. E perde o seu espaço porque há alguém que não percebe que não conseguiu ser líder. Porque não se é líder porque se quer, não se é líder porque temos uma lista de caciques à nossa volta. Somos líderes porque de facto queremos abraçar a causa pública e a causa pública não se faz sem todos. Olha que alguns são dispensáveis. Não há outro, eu também Ah, acho que pronto. sim. Não, não são todos, Também acho. todos, todos, mas nós não somos o Papa Francisco, portanto. Mas repara, Todos, todos, todos menos alguns. desde que não metas o todos, está-se bem. Sim, não, não, não. Todos Ah, que eu como centro democrático cristão, essa cena do walk para mim não me assiste. Temos muito que se lhe diga. Temos muito que se lhe diga. Respeitamos todos, eu acho que não é mas do movimento OK, é? o O quê? todos, não Não é? é. É? Não sei. Não é. E a igualdade de géneros, transgéneros, Não, mas bigéneros, isso não é do movimento OK. autogéneros, essas coisas. Isso é uma regra básica do direito à diferença. Eu não sou desse movimento e eu entendo que todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual, que isso é o menos importante, e até aqueles que pretendem, de alguma maneira, a transformação sexual do ponto de vista físico, acho que têm o direito de fazer o que quiserem bem Não entenderem, têm o não é? direito, não têm o direito de acharem que têm ainda mais direitos do que os outros. Tá bem, mas E isso isso tem, porque é um defeito do pessoal de esquerda, não tu, porque tu, já vai começar. tu Uma és pessoa está em professora de baixa, doutora, tu és uma professora de pessoa doutora, está em já baixa, tens outros saberes, és mais uma sabida, pessoa apanhou ontem e ela mas, continua a malhar mas hoje. uma mania, até nem tanto PS, mas ainda à esquerda, que também comeram nas vintas, é bom comer, que é a mania de que eles é que têm sempre razão. E eu Não, quase é que não, tenho, não, quase que tenho desculpa, que pedir desculpa. É Sara. verdade, é verdade. Não. É que tenho quase que pedir desculpa por ser heterossexual. Se eu chegar à rua e disser, É nada. não, isso eu levo na cabeça. Mas Não, isso é, pá, a bandeirinha desculpa, de arco-íris é integração. Sara, eu acho que isso é não perceber o que é que se está a discutir, não é? Não me importa o que é que eles fazem, das porta para dentro, fazem o que sejam muito felizes. Eu Agora, também, não precisa ir para a perdão, rua fazer paradas. É quase fazer as pessoas que vivem uma vida espera, tradicional, vamos por sendo as pessoas partes, fita. vamos por partes, Vamos, não se como diria trata de bem o nem Jack o mal, Destripador. espera. Vamos por Eu partes. não quero pôr a discussão entre o bem e o mal, porque acho que não há bem e mal nestas coisas. Eu acho que existem formas de estar na vida que são todas elas respeitáveis. Exatamente. Todas elas Espera, respeitáveis. não me interrompas. Inclusive é tradicional. Claro, mas o que é ser tradicional? Ser heterossexual não é ser tradicional, deixar de ser. Olha, É uma opção eu sexual. usei a palavra tradicional porque Que és de direita. foi a, foi a que me surgiu, assim, mas Epá, eu sou heterossexual e sou de esquerda, e então? Isso faz de mim o quê? faz de ti uma Agora pessoa também. Não, mas estás a perceber o que é que quer Não, mas dizer? estás a perceber o que eu quero dizer. Eu acho é que não se pode pôr as coisas nesses termos, que é uma questão de bem e de mal, que é uma questão de. Que não Mas é. diz-me então porque é que muitos partidos, eu não estou a falar do PS, mas por exemplo, partidos como o PAN, que eu já vi, partidos como o PAN é o que eu me lembro de ter visto, o Bloco de Sim. Esquerda também, Mas acho que vês vi. do coelho, não sei. Ainda temos no 25 de Abril, houve ali um agrupamento em frente ao Palácio de São Lourenço, do qual eu também participei, era onde que de direita estava aliás, eu disse que parecia Sei, uma lembro-me galinha a passar disso. num lago de Mas isso é jacarés, bom, isso é pronto, bom. mas era a única de direita que lá estava, e o PAN estava com bandeiras de arco-íris. Para quê? Eu não acho mal nenhum, repara. Para quê? Eu não estava com uma Ó, bandeira às Sara, riscas cinzentas. mas porquê que tu consideras que a heterossexualidade tem que ser cinzenta? Porque a bandeira é essa mesmo. Tu não queres, se tu tivesses um Joãozinho na tua vida que sabe todas as bandeiras do mundo e mais algumas, até acho que já não A existem. bandeira da A bandeira da heterossexualidade é heterossexualidade cinzenta? são riscos de Olha, cinza mais escuro. a minha é Cinza mais claro. para mim é tudo Já viste? Eu arco-íris. também não saberia, porque o meu Eu, filho é que me ensina estas cenas hoje. E sabes mais uma? espera, deixa-me terminar. O arco-íris tem heterossexuais, bissexuais, heterossexuais, homossexuais, tem tudo. E sabes outra? Nós fazemos todos Eu parte também desse arco-íris. aprendi na Alemanha, numa loja de bandeiras, que o João ia tendo um extra A lá Alemanha dentro. não é bem a melhor ideia. Não, mas era uma loja de bandeiras e ele ficou thrilled. Tinha todo o tipo de bandeiras, inclusive as bandeiras sexuais, ditas Hum, sexuais. Então, tem uma que é tons castanhos, castanho mais escuro, castanho mais. Até chegar ao begezinho, sabes isso o que é? não quer saber, não vai ter Não, coisa boa. não é? São os que gostam, Não quer pronto, saber, de não me partilhar contes. as suas partes genitais com animais.
Pá, mas Pronto. isso é gente louca. Mas Ah, para, o que estou a dizer é outra coisa. Aliás, acho que isso é crime, não é? O que estou a dizer é outra crime para coisa. quem? Para o animal. Coitado dos animais, quer dizer. O que me parece não, não vejo mal nenhum se chamar a atenção para determinadas comunidades que foram perseguidas, algumas até mortas por serem diferentes. Não é aí que eu quero chegar. Bem, mas eu estou a defender agora a Uhum. posição de quem hum, faz manifestações comparadas da comunidade LGBTI, etc. Eu nunca sei as letras todas. É o abecedário inteiro. E não acho, LGBT, tal como não ABCDEFGH. acho problema nenhum fazermos manifestações a favor dos direitos das mulheres, a favor de mais igualdade. Acho que isso tem que acontecer porque vivemos numa E sociedade. igualdade, mas vivemos numa sociedade em que o ser igual, o ser diferente, mas igual, querer ser igual, está começando a deixar os outros um bocadinho mais abaixo. Eu não tenho nada essa percepção, Eu Sara. Eu acho que tenho. tu tens meia dúzia de iluminados à direita e à esquerda que fazem disso um cavalo de batalha. Pronto, Não, se não calhar é. também pode ser. E para mim isso é uma coisa de quase senso comum. É o direito a existir tal como se é, ponto final. Mas não é Agora, preciso vir para a rua dizer eu sou assim, eu sou não, não, o assim. que eu acho é que vem para a rua, o que vimos para a rua dizer, e eu própria já participei numa parada da LGBT em Bruxelas, e se fosse o caso também faria aqui, nunca fiz porque não calhou, é chamar a atenção para uma comunidade que foi muito, muito, muito perseguida, tal como as mulheres já foram no passado, e aliás começas a verificar novamente essa tendência de discriminação das mulheres e até de perseguição das mulheres, mais nos países do que noutros, mas conseguimos sentir isso, e eu acho que nunca será demais lembrar à comunidade, à nossa comunidade e a todas as comunidades que nós precisamos de facto de garantir a igualdade e um só não chega, precisamos de chamar a atenção de que há problemas e têm que ser Olha, o que é que resolvidos. tu achas? E esta foi uma dica que recebi agora mesmo. Estou a O que ficar é que com... tu achas? Estás a ficar com asma? Tô- Tem uma bombinha? Não, Há uma macia? desculpa, mas Ok. deixa. Aquela moda que está agora, sobretudo no Brasil, dos bebés reborn, já ouviste falar? Sim, eu vi, Isto é é doentia, problemático. Isso é muito completamente problemático. doentia. Eu vi uma notícia ontem, como estava a passar lá no Facebook, portanto, para quem não sabe, os bebés reborn são bonecos. Nós Mas tínhamos muito, muito, muito muito realistas. realistas, Nós tínhamos é. os bebés carecas que às vezes perdiam a Mas cabeça, não, não é? Que a gente eu não ia te lá montava. cozer, e meter stuff lá para dentro para cozer. Estes não, estes são hiper realistas. E ontem e as pessoas, mulheres, homens, cuidam daqueles bonecos como se fossem Sim, sim. pessoas vivas. E ontem eu li uma notícia, ontem, já não me lembro, uma notícia que era brasileira não sei das quantas, dizia o nome, Lucineide, Não, já estão a regulamentar isso no Brasil. Sim, mas continua. queria levar o ex-namorado à justiça para fazer exames de DNA para provar que era o pai do bebê reborn, ou seja, do boneco, para Sara, ter uma Sara, pensão de alimentos. mas vamos ver uma coisa. Uma pessoa que considera que um bebê boneco, porque estamos a falar de bonecos altamente realistas, uma pessoa que considera que um bebê boneco é um filho seu, essa pessoa tem profundos problemas mentais, não é? Estão-se todos a rir, eu só não quero levar isto a sério. É que eu acho que isso é um problema sério. Tu tá... Diz, é tão sério que o pessoal tem de rir Ordinário. para não chorar. Deixa de ficar na rua. O pessoal tem de rir para não chorar porque é muito grave, é muito grave. Tu daqui a dias, e como faço muito essa área Eu acho das que não tem. menores, aparece-me aí alguém a te querer regular as Sim, mas responsabilidades do bebê careca. Sara, não, Sara, eu acho que o problema é maior do que se pensa. Há ali um problema grave do ponto de vista mental. No meu tempo havia os tamagotchis, mas isso pronto, eram os Eu tamagotchis. Agora, imagino alguém que eu tive a ler também sobre isso. Eu imagino alguém que perdeu um filho e que vê naquilo uma projeção da possibilidade de ter um pelo filho. amor de Deus, é uma doença, tem que se cuidar. Claro que é doença, aliás, por isso é que o Brasil neste momento vai regulamentar os reborn Só babies. o facto de terem que ser regulamentados já é sintomático. Não, eu acho que eles deviam ser retirados do mercado, que é uma coisa diferente. Porque isso está. Quem tem ambições, não é? O desejo de ser mãe, eu- Adota, diz? adota. Não, mas não, ter seu um filho biológico, estou a falar de um filho biológico, eu imagino o que é que aquilo lhe atinge mentalmente. Eu não consigo me rir de uma coisa destas. A sério, desculpa, não consigo. Nós Porque estávamos a rir do não, fenómeno reborn, nós estávamos a rir do concreto, se caso da senhora quer levar o senhor a fazer testes de ADN com um eu boneco. digo-te isso, Pronto, porque esse tem piada, desculpa, é tão triste que tem piada. não, essa parte tem piada, mas eu imagino a quantidade de mulheres que
perderam a vida a querer ter filhos, percebes? Não conseguiram. Portanto, isto diz-me muito, percebes? E portanto, saber. Eu compreendo, mas não passa, não deixa de ser um boneco. Não, mas Eu eu também não não estou a consigo. dizer que não deixe de ser E uma a boneca. A gente está a falar de coisas Cada diferentes. um sabe de si. Eu também sempre quis ter uma menina e não consegui ter a menina, eu não consigo ter mais filhos. Pronto, eu não vou buscar um bebé careca para vestir Sara, mas vestidinho. quem faz isso, quem vai buscar uma criança nesse estado, um bebé nesse estado, e até bebés mesmo reais, para de alguma maneira Colmatar. suplantar um problema que tem, que é de não conseguir ter um filho, é alguém que está altamente desequilibrado, é Claro. alguém muito doente, e a mim parece-me que uma empresa que tenta oferecer bebés falsos em modo boneca, aliás, eles vêm naquela barriga, tipo uma, não sei como é que se chama aquilo, mas Deve ser uma espécie de útero. é uma espécie de útero, não é? Aquilo nas águas, eu nem sei tudo, aquela tem aquelas águas, aquilo tudo. Bom, uma pessoa assim, uma pessoa bastante doente. E, portanto, uma empresa que faz isto faz-me confusão. Portanto, eu esperava era que o Brasil fizesse outra coisa, que era proibir as vendas. Porque aquilo está a mexer com a cabeça de muita gente. Não Muito. sei se viste a quantidade de mulheres que estão a ser atingidas por isso. E isto é uma questão de tempo também a atingir os homens, quer dizer. Eu penso que já há homens. Já há Bom, homens daqui a também bocado. com bebés reborn. E agora, voltando um pouco atrás, já a notícia da senhora que ia levar o Tá. ex-namorado para fazer testes de ADN, onde é que vão tirar a amostra Não, é do alguém boneco? é alguém que precisa ser internado, quer dizer, isso não é normal. Agora, o que estou a dizer é que há um problema sério no Brasil. Na Europa parece que isso começou a chegar, mas é um problema sério no Brasil. O Brasil, como sabes, tem de tudo. E tens aqui um problema que é não haver regulamentação de nada. Agora, repara, isto é uma questão cultural. É lá, eu estou a ver aqui desses bonecos. É muito, eu já É muito vi. realista É mesmo. mesmo muito É, realista. é mesmo. Mas pronto, temos aqui Eu vi. modelos para 71 euros, temos modelos para 50. Tá, a média são 100 euros. São 51 euros, o menino são 61, não sei porque é que a menina vale menos 10 euros. Ahm, Temos aqui uma menina africana muito gira, 57,93, portanto, quem quiser, tem aqui o seu bebê reborn e o trapiche fica lá em cima nas zonas altas de Santo António. Bem, Prefiro mudar de assunto. mudemos de assunto. É que já me está a irritar. Para a próxima não te salvo. Não, não, não é assim. Eu não tenho problema nenhum com a discordância, tenho problemas com a incapacidade de perceber, mais de longe não é o teu caso, obviamente. Eu sei, É não, quando, não, é é quando, muito, é aliás, eu quando o que comecei é por que dizer está em causa, o que é que é que está muito em causa. preocupante e até pode até ser uma epidemia global mental. Porque até por depois da Covid, eu sei que a Covid é desculpa para muita coisa, mas depois da Covid as pessoas ficaram diferentes. Eu acho que sempre tiveram esses problemas. Eu lembro-te quando houve aquela altura que o pessoal tinha, em vez de ter um cão e um gato, tinha Um um Tamagotchi, não era? Tamagotchi, Eu nunca tive exatamente. disso, que eu sempre tive cães e gatos, portanto eu precisava Eu não disso. tinha porque era caro, não podia dizer. Não, eu não tinha, eu penso nessa altura devia ter uns 5 cães e grandes, gigantes. Agora imagina o que é no Japão este tipo de coisas, porque Não, no Japão eles vivem numa realidade à parte. Os lá te veste, deves saber melhor eu que vou eu. voltar, se Deus É. quiser. Eu hei de ir, se Deus quiser. Mas Mas eu estive no Japão ano passado e achei uma coisa estranhíssima, mas ao mesmo tempo interessante. Que começamos a sentir nas sociedades mais modernas, nos Estados Unidos, por exemplo, já vai sofrendo disso. Havia, por exemplo, um prédio, mas um prédio literalmente pá, com 3, 4 andares, em que tem diversas salas com animais, para as pessoas poderem estar com os animais. Eles abrem, tem tipo imagina, uma cancela, eles abrem as portas para os animais irem, as pessoas estão sentadas no chão, não podem tocar nos cães, os cães é que escolhem com quem é que querem ir. Eu fiz essa experiência. Porque as pessoas não perderam o contacto com coisas simples como esta, que é estarem, pronto, poderem acariciar um cão ou um gato, ali para casa onde eu estive era só cães. Para mim foi uma grande e exceção, porque houve eu algum, pensava que era outra coisa. houve algum cão que tenha escolhido? Sim, eu vou, mas depois fui logo embora, eu fiquei a Ah, olhar. penso que se calhar estavas com o aroma do Fidel e Não ele não sei. escolheu. Mas achei curioso isso, porque tu começas a ver isso, por exemplo, nas comunidades em que as pessoas vivem em prédios, onde são proibidos cães, Isolados, onde são sim, proibidos gatos e sim. isso tudo. Mas tu sabes que é também preocupante que já há muitos anos, isto não é recente, pediram a uma turma de primeiro ciclo, não sei lá como é que será, na América, que desenhassem uma galinha. E houve vários miúdos que desenharam um frango, No como está no supermercado. supermercado. Sim, Sem sim. penas, sem cabeça, ou seja, nunca tinham visto uma galinha. Eu acho, por exemplo, que um projeto interessante que se podia fazer a nível camarário seria criar espaços, não é, para as crianças poderem, pronto, ter contacto. Então não há as quintas pedagógicas, os jardins. Enfim. Lembro-me na creche onde o meu filho andou, tinha coelhinhos.
Tinha coelhinhos para eles brincarem. Acho que também tinha galinhas. Quando eu andei na Olha, escola, falar em coelhos, sabias que o coelho do PTP foi o único partido que não teve nenhum voto na Madeira? estás a brincar? Sim, sim, Não bem, sabia bem a disso. notícia hoje no diário, eu li isso, não sei se confirma ou não. Então, aquilo que disse ontem nas notas está Deixa eu certo. Eles, ver. eles têm mesmo é que fechar a atividade, que já não dá Mas eu mais. vi isso. Tem muita falência. Já não dá. Não, mas aqui diz que Isto o nem sequer dá PTP um plano de teve. Espera, espera. revitalização. Aqui diz que teve 421 votos. Então teve. Então, pelo Então, menos deve os ter próprios sido. candidatos dizem Não, que votaram em espera. si, né? Eu acho que foi num município qualquer em que não houve nenhum voto ao PT. Ah, isso sim, Deve isso ter eu sido tio isso. próprio vi. Deve ter sido. Então os próprios iam votar em si. Ainda há dias havia um comentário qualquer, daqueles comentários muito queridos, a dizer que esta, sendo que esta sou eu, portanto já sabes que eu também sou conhecida por esta, Sara, é que é esta, que nem fui eleita, está aqui na C4. Era qualquer Quem é coisa que da chamou Assembleia. desta? Olha. E eu fiquei a pensar, puxa, pelo menos eu votei em mim. Minha mãe também deve ter votado em mim. Olha, Pronto. mas ontem Ninguém houve votou muita. nesta, bem, eu votei em mim. Pronto. Mas ontem houve muita gente a votar na direita, não é? Pelo que parece. Sim, diz que sim, Como sim. é que tu fazes a análise Sabes, nacional? Que ainda não falámos muito disso. Como é que sabes, fazes a análise? deixa-me só passar esta, antes de passar para essa. Deixa esta dizer isto. Há muitos, muitos anos era eu uma criança, era mesmo, literalmente. Houve um candidato eu acho que já te disse isto, na freguesia da Madalena do Mar, que era o Senhor Bento, descansa e paz, já faleceu, que era o candidato à junta de freguesia da Madalena do Mar. Pois o CDS teve 0 votos, nem o próprio votou em si mesmo. Enganou-se. Era tanta a fé que ele tinha em si mesmo, que A nem ele, é sério? sério. E ele Faço foi isso. votar, ele foi votar. Ele nem ia. Enganou-se, então. Não sei. Se calhar ele não tinha fé nele mesmo. Olha, já uma crise de fé. Mas sabes que eu acho que é impressionante ver, ontem quando fui votar, a quantidade de partidos, não é? E a quantidade de visões sobre o mundo, algumas a gente não sequer sabe bem quais são, do ponto de vista ideológico. Há muitos que nem eles próprios sabem. Exatamente, portanto, quais são as janelas? Eu ontem ouvi foi na televisão, alguém a dizer que o JPP não é de esquerda nem de direita. E eu pensava, então é o quê? Uma iniciativa liberal não é de esquerda nem de direita? Eu acho que são, acho que há liberais de esquerda e É um liberais não de direita. binário. É um não binário, tu que defendes tanto os LGBTD, ABCD. É Depende de um toda não a binário. gente, não é forçosamente LGBT. Agora, o caso do JPP, para mim é claramente esquerda. Mas corrijo-me se estou errado, Não, não eu é? acho que tens toda a razão. Mas se calhar Aliás, não sei, se até calhar na, vejo mal. até na Assembleia, se tu reparares, sempre se sentou à esquerda, nunca se É à sentou à esquerda, não direita, é? sempre à esquerda. Hum. Mas pronto, temos de dar os parabéns ao Filipe O Sousa, Filipe, sim que foi senhor. eleito. Muitos parabéns ao Filipe, sim Que senhor. consiga fazer um bom trabalho e que não aconteça aquilo que o Nuno Morna disse, que era que não ia ser engolido pelos outros e não conseguiria fazer o seu trabalho. Não, eu acho que ele vai Quer conseguir dizer, fazer o sem seu um grupo trabalho. parlamentar na Assembleia da República é difícil, Não é não é? só na Assembleia da República, deixa estar Sim, que olha tem a tua mais. experiência, mas agora imagina isso 3 vezes mais, não é? Três? Ah, mais. Portanto, imagina na Assembleia da República. Não sei, não é fácil, não há de ser fácil. Não é. Sem grupo Estar parlamentar. sozinho não é muito bom. Não. E se bem que eu até gosto de estar sozinha, sou um bicho solteiro, uma bicha solteira. Eu gosto. Mas em termos de presença e de pujança do ponto de vista político, obviamente que era mais útil se ele tivesse alocado a uma esquerda qualquer, neste momento não sequer digo o Partido Socialista. Agora, a grande para mim, surpresa foi o livro. Sim, Está o livro agora a passar o elegeu livro. 4, 6, portanto, tem mais 6. 2. Portanto, elege, acho que são 6, não é? Acho que vi bem. Mas espera, deixa-me só confirmar. Território Nacional, mas acho que elegeu 6. Estou com dificuldade em ler. Onde é que está o livro? Está mais para baixo. Ah, não, está para cima. Só que Vês que isto, tem menos, por alguma menos. razão, isto não consigo pôr isto aqui. Espera. Portanto, o livro 6 está certo. Portanto, o livro consegui meter 6. Está de parabéns por isso, Eu não acho é? piada esse verbo, meter. 6. Mas, Ou mas seja, é te agarra nos literalmente. deputados assim, nós então. Envia-os lá para dentro. Ou seja, ele vai buscar votantes ao Ao Bloco de Esquerda. PS E ao Bloco de Esquerda. e ao Bloco de Esquerda, É, sim. o que me leva a questionar, então, quem são os eleitores do Chega? Quem são estes eleitores do Chega? E temos a experiência em algumas zonas do país, aliás, claramente de esquerda, que viraram. O Alentejo. Portanto, vai Beja, por buscar. exemplo, Porto Alegre. Sim, sim. Ontem uma das explicações que deram é que eram os extremos, não é? Eu não sei se é o caso, mas a verdade é que quando tu olhas, tu questionas isso e aqui na Madeira. Então, a quem é que foram buscar? Aqui fui nitidamente ao PS. Portanto, perderam mais de
o caso da Madeira, o PS, mais de 10 mil votos. Brincadeira, é só a população da Ponta de Sol Mas, toda. calma, a AD também subia, não é? Em termos de votantes. A AD Mas subia. faz esta analogia. O PS perdeu a população toda da Ponta de Sol, imagina. Ninguém na Ponta de Sol votou no PS. 10 mil só os habitantes da Ponta de Sol. Claro, eu estou a fazer uma analogia, não estou a dizer que ninguém na Ponta Acho de que Sol votou. foi mais uma coisita de 10 mil. Foi 10 mil e mais os... Quantos? Não sei. Tu estás a tentar dourar a pílula. O PS foi o maior perdedor da noite, não só no território continental, como aqui na Madeira. Eu não sei como é que o professor Paulo Cafofo continua alepado àquela liderança. Não sei, mas quando eu era miúdo eu às vezes ia às Lapas, não é? Ia às Lapas, ia acompanhando quem ia às Lapas, e até via como é que ele estreava, era aqui com uma faquinha, uma navalhinha. Era. A gente Mas pode olha, arranjar. O Pedro Nuno Santos sai com muita dignidade, Sai, o que temos que não é dizer, vulgar. temos que dizer com frontalidade que Pedro Nuno Santos sai com muita dignidade. E Eh, diz outra coisa, que vai preparar as eleições internas, mas não é candidato. Não, eu, por acaso, independentemente de ser do PS ou não, todos nós temos defeitos, mas o Pedro Nuno Santos parecia-me sim ser uma pessoa muito sensata e uma pessoa, o típico bónus pater família, ou seja, o típico homem de família, aliás, uma pessoa que não devia estar no PS, ao fim e ao cabo ele é um Achas? tradicionalista mais de direita, digo eu, se calhar por isso é Só que o a coisa não centro-esquerda e o funcionou. centro-direita, não é? Sempre houve. Portanto, isso a mim não me choca. Não me choca. Não? Não te choca? Não, não. Mas fiquei contente pelo Pedro ter tido esta dignidade Foi a única satisfação que tu tiveste, não? Porque de resto... sim, porque eu estava a contar que na política não vale tudo e, portanto, aquilo que tu dizes que é o de ficar alapado, eu não sei se é o caso do presidente do Partido Socialista da Madeira e respectivo, neste caso, secretário-geral, que desapareceu, portanto, eu gostava de perceber exatamente qual é o projeto que se tem então, porque as autárquicas estão aí à porta. Tu nem me fales. As autárquicas são só as eleições mais difíceis. São só as campanhas mais Mas difíceis. vão como em coligação, não é? O PS, Depende, ainda não ainda não sabes? falámos sobre isso, mas depende. Há câmaras que não querem ir em coligação, tanto de um lado como do Mas é outro. possível ir em coligação numas e não ir noutras? Não faz Já sentido nenhum. aconteceu Já aconteceu? nas anteriores, em 2021, aliás. Eu tornei-me persona não grata porque não quis coligação na Ponta de Sol. Mas havia coligação nos outros. E Não me houve na lembro. Ponta de Sol também, eu é que não É. participei. Mas, por exemplo, Santana não houve coligação, Câmara de Lobos, CDS, na Câmara de Lobos não houve coligação, PSD, Eu portanto, pensava que quando havia coligação era em todos. não Não. necessariamente. Não Mas não faz muito necessariamente. sentido ir Não nos sei como é que dois. será agora. Aqui, por exemplo, também não houve coligação. Sim, eu acho que há tanto tempo, vocês já não casados com o PSD que não há problema Desculpa nenhum. lá, eu sou casada com o meu marido, com o Mas o João Nuno. CDS há tanto tempo que anda casado com o PSD que não ponho mal ao mundo em irem casados novamente para as autárquicas, Olha, diz que não é? esteja casados, que isto cá amigados não é para mim. Comunhão de bens. Isto amancebados não é comigo, amigados não é comigo, em pecado não é comigo. Não, já há muitos anos que andam em coligação, portanto, qual é o problema? Até na verdade, há um centro-direita mais à direita, que é claramente é o CDS, porque agora o Chega vai um bocado ocupar o espaço que era do CDS, que se desmarcava do PSD. Claro que tinham uma coisa boa, não eram fascistas, não eram racistas, não eram Não, somos discriminatórios. humanistas. Mas isso são todos, não é? Não, não. O Nós PSD somos... também é, o Sim, PS sim, também sim, mas é. eu em comparação com aquilo que tu estavas a falar. Sim, mas claro que também, deixa-me que diga que nem toda a gente que vota Chega temos que fazer essa relação direta com ser ou não ser ou deixar de ser fascista, tem a ver com as pessoas que estão descontentes, com os sistemas tradicionais políticos e, portanto, o que há aqui a repensar, já há muito que falamos sobre isso, é essa alteração desses sistemas que não estão a conseguir, portanto, os partidos tradicionais não estão a conseguir dar resposta às preocupações das pessoas. Quais são os partidos tradicionais? Há pouco eu falei das famílias tradicionais e tu disseste, porque és direto e tu agora és Quando digo tradicional também. tradicionais, são aqueles que são os alicerces da democracia portuguesa, o CDS, o PSD, o PS. PS, o PCP, estas novidades recentes do Bloco, do LIVRE, hum, inclusive do Chega, são novidades, quer dizer, estes partidos não Sim, existiam há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Bem, o Bloco se calhar já existia há 20 anos atrás. era o DP. Ah, não, o Bloco já existia há Já 20 anos, já, existia. A já, já, UDP já. da tempo da minha faculdade e já fiz Já. há O meu Bloco bastante de tempo. esquerda é do tempo da minha faculdade e que fui para aí há 20 e tal anos. Pronto, E já já tem mais de existia, 20 anos, que já eu tem. lembro-me que a Ana Draga era a minha vizinha.
Tipo, Olha, o que é que pode não uma grande política que se perdeu no Bloco de Esquerda, Também mulher era tão. eh, Aliás, eu acho que para ser mas a Ana Draga é muito boa, sim, mas pensa muito bem. acho que para se ser filiada no bloco, sobretudo se for mulher, tem que ser antipática, porque a Ana Draga era antipática, a Catarina Martins antipática Ai, não é era. nada, a Não? Catarina não Já é. ouvi dizer que é? Não, a Catarina é um doce, eu conheço bem a Catarina, Ah, é um doce. então fui enganada. A Mas também queres Catarina, a dizer isso? Marisa Matias, o Lussan, são pessoas muito doces do ponto de vista do trato, a Ah, sério. então enganaram-me. Eu Eu não também não sei já conheci o pessoalmente. caso da Mariana, porque não a conheço pessoalmente, mas os outros que conheço pessoalmente são muito, muito simpáticos, a sério. Pronto, enganaram. Não É bem, tenhas essa haja ideia, gente não boa em tenhas. todo o lado. A Catarina vem cá muita vez, que ela gosta muito da Madeira, portanto, da próxima vez convido para irmos lá almoçar. Olha, nada mal. Para eu própria ter a minha própria vislumbre sobre a Catarina Martins. Foi um Está a fim de fazer um semana, bom trabalho europeu já agora. Um ainda bem, excelente trabalho europeu. ainda bem. Quem são os nossos mesmos que estão lá? Eu agora ando meio perdida. Credo! Qual? Daqui da Madeira? O Daqui da Sérgio Madeira é só o Gonçalves. O Sérgio. Sérgio Gonçalves, meu Deus, estava noutra. Ah, Mas não se tem ouvido falar muito dele. Hum, é o trabalho europeu difícil de comunicar. Eu hum. lembro perfeitamente disso, porque aqui no meu caso e da Cláudia, quando éramos nós as duas, era mais fácil, porque andávamos sempre a embirrar uma com a outra. E era fácil fazer a comunicação. O caso do Sérgio está muito sozinho, não é? Não tem, até não é bom ele estar sozinho, porque são tantas as pastas, mas está a fazer um trabalho que se espera de um deputado europeu. Tens também o deputado dos Açores, muito ativo, os deputados dos Açores europeus. Um deles, inclusive, era o chefe de gabinete da anterior eurodeputada e, portanto, do PSD. Houve um deles que faleceu, entretanto. Isso foi no mandato imediatamente a seguir a mim, o deputado do PS, eurodeputado, que teve um ataque cardíaco. E não chegou sequer Não chegou sequer à tomada de posse. Exatamente, eu lembro-me disso. Bem, Bom, vamos vamos, falar de coisas melhores. vamos pensar no futuro, não é? Não se entristeçam, caros ouvintes, teremos eleições outra vez em breve. Não É, vão de ter tempo, quando? setembro ou outubro. Ah, pensei que estavas a Portanto, falar de... não as autárquicas, Sim, portanto, sim. nada de mais. Em breve estarás de novo a votar. Vamos criar movimento, Sara. Vamos criar um movimento. Neste momento é um movimento daqui para fora. Exatamente. Vamos lá. Um movimento Deus, daqui boa para fora. tarde, boa semana. Obrigada e boa semana.